O estalo de um laço quebrando é um som que ninguém ouve, mas Vivian Grace sentiu ele rasgar através de sua alma. Ela era uma ômega, sem valor. E Caden Shaw, o beta cobiçado da alcateia da lua azul, e seu companheiro destinado, estava rindo enquanto a rejeitava na frente de todos. Ele selou seu destino com um escárnio, cuspindo as palavras que estilhaçaram seu mundo. Mas enquanto o riso da alcateia ecoava no grande salão, um novo cheiro cortou o ar. Poder Pinho, em inverno antigo, o rei Alfa tinha acabado de chegar, e enquanto Cadan via lixo o rei, ele via um tesouro que ele mataria para reivindicar. O grande salão da alcateia da lua azul zumbia com a energia da cerimônia anual de caça ao companheiro. Era uma tradição ligeiramente arcaica, mas o Alpha Mason Thorne insistia que promovia a unidade da alcateia. Para a maioria era uma noite de esperança, de encontrar a outra metade que a deusa da lua tinha decretado para eles. Para Vivian Grace, era uma noite de terror silencioso. Aos 18, ela estava finalmente na idade, mas ela não tinha ilusões. Ela era uma ômega na hierarquia rígida da alcateia. Ela era a mais baixa dos baixos, uma serva, uma faxineira, um fantasma nos corredores. Ela era pequena, com cabelo castanho rato, que se recusava a se manter um cacho, e olhos da cor de um mar tempestuoso, olhos que ela sempre mantinha abaixados. Sua loba, Lyra, era uma criatura pequena e tímida, mal presente em sua mente. Um sussurro contra as fogueiras, rugindo dos guerreiros ao redor dela. Ela estava perto do fundo, perto das cozinhas, suas mãos escondidas nas dobras de seu vestido gasto e sem graça. Ela só queria que isso acabasse. Sua única esperança para um companheiro era alguém gentil. Talvez outro ômega, ou um gama gentil que não se importasse com sua patente. Alguém que não a visse como um fardo. E agora o Alpha Mason ecoou sua voz, silenciando o burburinho. A deusa chama para os nossos recém-chegados. Deem um passo à frente. O coração de Vivian martelou contra suas costelas. Um por um, outros foram. Alguns suspiros esperançosos, alguns suspiros desapontados. Então seu nome, Vivian Grace, uma onda de risinhos percorreu a multidão. A ômega. Quem ficaria preso com ela? Vivian forçou seus pés a se mover, sua cabeça curvada. Ela manteve seus olhos nas ásperas tábuas do chão de madeira enquanto entrava no círculo cerimonial. O cheiro de sândalo e algo afiado como ozono de repente encheu seus sentidos. Era inebriante. Estava puxando-a. Companheiro. A palavra floresceu em sua mente. Aterrorizante e limpa a garganta, lindo. Ela levantou seu olhar atraído para o outro lado da sala, passando pelos guerreiros, passando pelas filhas dos anciãos da alcateia, até ele, Beta Caden Shaw. Ele era o garoto de ouro da alcateia, alto com um cabelo loiro artisticamente bagunçado, olhos azuis penetrantes e um carisma que fazia a maioria dos lobos, machos e fêmeas, ansiosos para segui-lo. Limpa a garganta. Ele era a mão direita do Alpha Mason, e era o segredo aberto da alcateia que ele estava cortejando a filha do Alpha, Chloe Thorne, uma loba bonita e igualmente arrogante. O sangue de Vivian gelou. Não, ele não. Limpa na garganta. Qualquer um menos ele. Os olhos de Caden arregalaram, suas narinas dilatando. Ele sentiu isso também, o puxão, o laço. Mas onde Vivian sentiu uma esperança frágil, seu rosto bonito se contorceu em uma máscara de nojo puro e não adulterado. Ele avançou, não com o entusiasmo de um companheiro recém-encontrado, mas com a graça predatória de um lobo prestes a acabar com uma ameaça. A alcateia ficou em silêncio, sentindo o drama. Chloe Thorne apertou o braço de seu pai, seu rosto pálido de fúria. Caden parou a um pé de Vivian. Ele a olhou de cima a baixo, uma avaliação lenta e insultuosa. Ele viu o vestido esfarrapado, as mãos calejadas, o brilho aterrorizado em seus olhos, e então ele riu. Não foi uma risadinha, foi uma risada alta, estrondosa e cruel que ecoou no silêncio repentino do salão.
Foi um som que quebrou Vivien mais do que qualquer golpe poderia ter. Hein? Caden berrou, virando-se para a alcateia. A deusa me dá isso! Ele se virou para Vivien, sua voz caindo para um escárnio venenoso. Uma ômega magra, inútil, serva da alcateia, minha companheira. Que piada! Lágrimas picaram os olhos de Vivien, quentes e vergonhosas. Ela não choraria. Ela não lhe daria a satisfação. Eu, Caden Shaw Beta, da alcateia da lua azul. Ele cuspiu, sua voz ressoando com rejeição formal. Por meio deste e para sempre rejeito você, Vivian Grace, como minha companheira. As palavras a atingiram como um golpe físico. O fraco fio que se formava do laço entre eles não apenas desvaneceu. Ele estalou, queimando-a com uma dor tão intensa que ela engasgou um grito. Parecia fogo líquido em sua alma, culminando em uma marca invisível ardente em seu pescoço. Conheça seu lugar, Ômega. Caden sussurrou, aproximando-se para que só ela pudesse ouvir. Você nunca será digna de ninguém, especialmente não de mim. Ele recuou, e como se tivesse dado um sinal, o silêncio da alcateia se rompeu. Risadas explodiram. Eles riram dela, de sua presunção, de sua humilhação. Chloe Thorne estava sorrindo agora, um pequeno sorriso vicioso de triunfo. Até o Alpha Mason parecia mais aliviado do que chateado. Vivian ficou sozinha, o epicentro de sua zombaria, seu mundo inteiro desmoronando em uma pontada de agonia. Chega! Alpha Mason finalmente rugiu, embora o divertimento ainda estivesse em seus olhos. A cerimônia está concluída. Que o banquete comece. Enquanto a alcateia se movia em direção às mesas do banquete, energizada pelo esporte de sangue, um guerreiro da fronteira de repente irrompeu pelas portas, sem fôlego e pálido. Alpha, ele ofegou, curvando-se. Perdoe a interrupção. Um comboio acabou de passar o marcador sul. Eles carregam o brasão real. A risada morreu instantaneamente. O rosto do Alpha Mason ficou branco. O brasão real aqui agora. Sim, Alpha, o guerreiro disse, sua voz tremendo. É ele, o rei Alpha. Raish Volkov está aqui. O caos irrompeu. A alcateia da Lua Azul era uma forte alcateia de médio porte no território do norte. Mas eles não eram nada comparados ao rei. Raish Volkov não era apenas um alfa. Ele era o alfa dos alfas, governando todas as alcateias no continente, com um poder que diziam ser abençoado pela própria deusa da lua. Ele era uma lenda, uma criatura de mito, conhecida por sua brutalidade e guerra, e sua justiça fria e inflexível. Ele não visitava uma alcateia de nível médio como a Lua Azul há mais de uma década. Agora por quê? Alpha Mason sibilou puxando sua túnica. Prepare os aposentos do Alpha. Chame o conselho e alguém limpe este lugar. Seus olhos escanearam a sala e pousaram em Vivienne, que ainda estava congelada em seu círculo de vergonha. Você, ele estalou. O que você está fazendo? Você é uma serva. Vá, sirva. Vá para as cozinhas. Ajude com o banquete. E, pelo amor de Deus, torne-se invisível. Caden, seu momento de cruel triunfo, interrompeu, zombou. Ela é boa nisso? Ele ofereceu seu braço a Chloe. Venha, minha querida, vamos cumprimentar o rei. Esta é uma grande oportunidade para nós. A dor de Vivienne era um peso físico, um cobertor sufocante. A marca de rejeição em seu pescoço latejava. Uma queimadura fantasma que ela sabia que cicatrizaria sua alma para sempre. Mas ordens da alcateia eram ordens da alcateia. Entorpecida, ela fugiu para as cozinhas, o som da risada de Caden ainda ecoando em seus ouvidos. Ela amarrou um avental limpo sobre seu vestido, escondendo o pior dele, e prendeu o cabelo. Ela espirrou água fria no rosto, tentando apagar os rastros de lágrimas, invisível. Era isso que ela tinha que ser. Quando ela saiu das cozinhas carregando uma pesada bandeja de prata de carnes assadas, toda a atmosfera do salão havia mudado.
O ar, antes cheio de pinho e fumaça de lareira, estava agora carregado com uma corrente elétrica que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. Era um cheiro de ozono, pinheiros antigos e um inverno frio e penetrante que parecia perfurar seus próprios ossos. E então ela ouviu. O rei Alfa Hiker Volkov não era como outros alfas. Ele era imenso, um cabeça mais alto do que qualquer um na sala, com ombros largos o suficiente para bloquear a porta. Ele usava equipamento tático preto, não vestes formais, como se tivesse acabado de sair de um campo de batalha. Seu cabelo era tão preto quanto a asa de um corvo, puxado para trás de um rosto que parecia esculpido em granito. Mas foram seus olhos que aprenderam. Eles eram de um prateado ártico pálido, e eles não perdiam nada. Ele não estava falando. Ele estava apenas parado ali, irradiando uma aura de autoridade absoluta e aterrorizante. Seus guardas reais, liderados por um guerreiro cicatrizado chamado Darius Rosta, o flanqueavam, igualmente silenciosos e mortais. O Alpha Mason estava se curvando, balbuciando. Sua Majestade, uma honra inesperada. Nós estamos celebrando nossa caça ao companheiro. Não tínhamos ideia. Claramente, a voz de Hiker Volkov ressoou. Não era alta, mas cortava todos os outros sons. Suas patrulhas de fronteira são negligentes, Thorn. Eu andei 2 milhas em sua terra antes de ser avistado. Mason estremeceu. Minhas desculpas, Sua Majestade. Será retificado. Será. O olhar de Riker varreu a sala, analítico e frio. Ele estava aqui em uma inspeção territorial, parte de sua turnê pelos territórios do norte, e ele parecia nada impressionado. Kaidan, sempre o oportunista, deu um passo à frente, arrastando Chloe com ele. Ele se curvou profundamente, a imagem perfeita de um beta leal. Sua Majestade, eu sou o beta Kaidan Shaw. Esta é a filha de nosso Alpha, Chloe. Bem-vindos à Lua Azul. Somos seus humildes servos. Os olhos prateados de Riker piscaram para Kaidan. Ele deu um único aceno seco, seu olhar já se movendo. Ele parecia distraído. Suas narinas se dilataram sutilmente. Ele estava cheirando algo. Vivian manteve a cabeça baixa, movendo-se pela borda da sala para colocar a bandeja na mesa alta. Ela estava aterrorizada. Este nível de poder era algo que ela nunca tinha imaginado. Ela só queria colocar a comida e escapar de volta para a cozinha. Enquanto passava pela comitiva do rei, o cheiro de inverno e pinho a envolveu, e com ele uma ressonância estranha e fraca. Não era o puxão violento que ela sentira por Kaidan, mas algo mais profundo, como uma nota grave vibrando em seus ossos. Ao mesmo tempo, o rei parou no meio da frase. Ele virou a cabeça, seu olhar fixando-se diretamente nela. Vivian congelou, bandeja na mão. Invisível, ela gritou para si mesma. Mas era tarde demais. Ele estava olhando para ela. Não era um olhar de luxúria ou mesmo de interesse. Era um de confusão intensa e penetrante, como se ela fosse um enigma que ele não conseguia resolver imediatamente. Seu lobo. Ela podia sentir que estava se forçando para a frente, chacoalhando a jaula de sua compostura. Que cheiro é esse? Foi um pensamento, mas era tão poderoso que parecia que ele o tinha falado em voz alta. Vivian podia sentir sua própria pequena loba, Lyra, desenrolar-se pela primeira vez em horas, espiando com uma curiosidade estranha e hesitante. Riker deu um passo em direção a ela. Vivian estremeceu, seu terror avassalador. Ela tropeçou e a pesada bandeja inclinou. Uma bandeira de vinho escorregou, salpicando o chão, por pouco não atingindo a bota do rei. Omega desajeitada. Kaidan rosnou instantaneamente, movendo-se para proteger o rei da serva incompetente. Volte para as cozinhas. Você está sujando o ar. Ele a empurrou com força. Vivian tropeçou para trás, batendo na parede de pedra.
A gola alta de seu vestido, já úmida com vinho derramado, abriu-se por uma fração de segundo. Foi o tempo suficiente, os olhos prateados do rei se estreitaram. Seu olhar disparou do rosto dela para o pescoço dela. Ele viu. Ele viu a fraca marca de queimadura prateada e cintilante de uma rejeição recente. A temperatura no salão caiu 10 graus. A mão de Riker Volkov disparou e agarrou o pulso de Kaidan, impedindo-o de empurrar Vivian novamente. Seu aperto era tão forte que a expressão arrogante de Kaidan se desfez em uma careta de dor. Sua Majestade, Kaidan ofegou. O rei não estava olhando para ele. Ele estava olhando para Vivian, seus olhos ardendo com uma fúria fria e controlada que era muito mais aterrorizante do que qualquer rugido. Você, Rey Riker, disse sua voz perigosamente suave. O Beta, você a rejeitou. Não foi uma pergunta. Foi uma declaração de fato. E foi uma acusação. O grande salão se tornou um vácuo. O único som era o crepitar da lareira. Kaidan Shaw Beta, da Alcateia da Lua Azul, estava congelado, seu pulso ainda preso no aperto inflexível do Rei Alpha. Kaidan era um guerreiro formidável, mais forte do que quase qualquer um em sua alcateia. Mas ele era uma criança comparado a Riker Volkov. O poder do rei era um peso físico pressionando todos, exigindo submissão. Eu! Kaidan gaguejou, sua arrogância evaporando. Ele tentou puxar o braço para se libertar, mas o aperto do rei era como uma armadilha de aço. Sua Majestade, você não entende. Ela não é nada. Uma ômega inútil. A deusa cometeu um erro. Um erro? Riker repetiu. As palavras eram secas, desprovidas de emoção. Ele soltou o pulso de Kaidan, empurrando-o para longe como se estivesse contaminado. Kaidan, esfregando o braço, tentou recuperar a compostura. Ele viu isso como um teste. O rei era um pragmatista, um crente na força. Certamente ele entenderia. Sim, Sua Majestade. Um erro, Kaidan disse, estufando o peito. Um beta da minha posição não pode ser acorrentado a isso. Isso enfraqueceria minha linhagem. Isso enfraqueceria a Alcateia. Eu fiz o que era necessário. Ele gesticulou para Chloe, que observava com uma expressão pálida e nervosa. Meu verdadeiro futuro é com uma companheira forte como a filha de nosso Alpha. Riker Volkov o ignorou. Ele ignorou a todos. Ele deu um passo deliberado em direção a Vivian, que ainda estava encostada na parede, tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Sua voz, embora baixa, era destinada apenas a ela, mas carregava para todos os cantos do salão silencioso. Vivian Grace, Sua Majestade. Ela sussurrou, seus olhos fixos no chão. Ela não conseguia olhar para ele. Ela era a fonte deste conflito. Ela havia envergonhado seu Alpha, e agora ela havia atraído o olhar do rei. Ela certamente seria punida, talvez até exilada. Olhe para mim, Vivian Grace. A ordem foi absoluta. Lentamente, dolorosamente, ela levantou a cabeça. Seus olhos tempestuosos, manchados de lágrimas, encontraram os olhos prateados árticos dele. Ele estava diante dela, uma montanha de homem, e apenas olhou. Ele ainda estava avaliando, seu olhar varrendo-a. Ele viu a marca de rejeição pulsando com magia negra. Ele viu as contusões em seus braços de outros acidentes ao redor da casa da Alcateia. Ele viu a desnutrição, o medo. Mas ele também viu o cheiro. Seu lobo, Lycan, estava andando inquieto em sua mente. É ela, o cheiro. Não é apenas companheira. É mais. É doce como luar e afiado como prata. Riker estendeu sua mão enluvada, movendo-se lentamente como se para não assustar um espinho. Ele não tocou sua pele. Ele gentilmente pegou uma mecha de seu cabelo castanho mole entre o polegar e o indicador. No momento em que ele o fez, um choque de energia, uma faísca branca brilhante, saltou dela para ele. Era minúscula, visível apenas para eles. Mas Riker sentiu isso como um raio.
Não era o laço de companheiros, era poder. Cru, adormecido e unicamente feminino. Vivian ofegou, seus próprios olhos arregalando. Ela sentiu isso também. Um calor que ela não sentia há anos. Uma conexão com sua loba silenciosa, Lyra. Os olhos de Riker, que tinham sido frios e analíticos, agora ardiam com uma compreensão selvagem repentina. Ele soltou a mão, seu olhar voltando para Kaidan com uma intenção tão assassina que o Beta deu um passo involuntário para trás. Seu tolo! Riker exclamou. A palavra estava tão impregnada de desprezo que era uma arma em si mesma. Eu não o quê? Kaidan disse perplexo. Você não apenas rejeitou sua companheira, seu idiota, Riker disse, sua voz subindo para um rosnado perigoso. Você rejeitou uma abençoada lunar. Um suspiro coletivo varreu a sala. O Alpha Mason parecia ter sido atingido. Abençoada lunar, isso é impossível. São mitos, apenas histórias para filhotes. Eu pareço um filhote que acredita em histórias? Thorn Riker rosnou. Ele apontou um dedo para Vivian. O cheiro dela, o poder dela, está dormente, suprimido por todos vocês, por seu abuso, por sua negligência. Mas está lá. A faísca prateada, o cheiro da flor da lua, é o único sinal verdadeiro. Ele se virou para Vivian, sua expressão ilegível. Uma loba abençoada lunar era um presente da própria deusa, aparecendo apenas uma vez a cada poucos séculos. Elas não eram guerreiras, elas eram curandeiras, videntes e amplificadoras. Elas tinham a capacidade de magnificar o poder de seu alfa, de curar feridas mortais, de ver ecos do futuro. Elas eram, em todos os sentidos da palavra, inestimáveis, e a alcateia da lua azul a estava usando para esfregar suas falhas. O rosto de Kaidan passou de arrogante para confuso e para totalmente, horrivelmente pálido. Ele olhou para Vivian como se a estivesse vendo pela primeira vez. A ômega inútil, a piada da alcateia. Uma abençoada lunar. Não, ela não pode ser, Kaidan sussurrou, todo o seu futuro passando diante de seus olhos. Ele não apenas havia rejeitado uma companheira. Ele havia rejeitado uma lenda. Ele havia jogado fora um presente que o teria tornado o Beta mais poderoso da história. Você sentiu isso, não sentiu? A voz de Riker estava suave novamente, mas desta vez era direcionada a Vivian, a faísca. Vivian, atordoada pela revelação, só conseguiu acenar com a cabeça em um único movimento brusco. Uma pequena parte de sua mente, Lyra, estava de repente uivando, não de medo, mas de reconhecimento. Ele nos vê, ele a rejeitou, Riker afirmou. Vivian estremeceu, a dor voltando. Sim, Sua Majestade. Ele disse que a deusa cometeu um erro. Os olhos de Riker brilharam. A deusa não comete erros, Kaidan. Shaw. Ele olhou para Kaidan, depois para o Alpha Mason, e então para toda a alcateia silenciosa e horrorizada. Ela estava testando você. Ela estava testando sua alcateia. Ela colocou um diamante em seu chiqueiro para ver se você reconheceria seu valor. Ele sorriu, uma exibição de dentes aterrorizante, humilhante. E você riu disso. Você tentou esmagá-lo. Ele se virou para Vivian, sua expressão suavizando quase imperceptivelmente. Ele viu o caminho a seguir agora claro como cristal. A deusa não havia cometido um erro. Ela simplesmente havia limpado o tabuleiro para um novo jogador. O laço que ele quebrou foi apenas um teste. Riker murmurou sua voz, agora um rosnado hipnótico. Ele falhou, e ao fazê-lo, ele perdeu seu direito. O quê? O que você quer dizer? Vivian sussurrou. O olhar de Riker intensificou. O cheiro de inverno e pinho explodiu ao redor dele, envolvendo-a em um casulo de poder. O puxão que ela sentira, aquela nota grave e profunda, estava ficando mais forte, ressoando com sua própria alma. Era 1000 vezes mais poderoso do que a conexão fina e estridente
que ela sentira com Caden. Eu quero dizer, Haker Volkov declarou, sua voz subindo para um comando de alfa que sacudiu as vigas, que a deusa não a estava dando a ele. Ela a estava guardando para mim. A declaração pairou no ar, mais pesada e mais potente do que a aura do rei. Guardando-a para mim? O mundo de Caden Shaw, que havia começado a rachar, agora se estilhaçou completamente. Não, ele sussurrou. Foi um som desesperado e patético. Não, isso não é possível. O laço de companheiros é sagrado. Ela estava ligada a mim. Você foi oferecida a ela. Riker corrigiu, sua voz como gelo estalando. E você cuspiu na cara da deusa. Você quebrou o laço de teste. Você cortou o seu direito. Você a declarou inútil. Ele se aproximou de Vivian, sua forma imensa a protegendo do resto da sala. Ele estava tão perto agora que ela podia sentir o calor irradiando dele. O medo que ela sentira ainda estava lá, mas estava sendo rapidamente substituído por algo novo. Pavor, descrença e uma profunda sensação de correção vibrante que se estabeleceu em seus ossos. Sua loba-lira não estava mais sussurrando. Ela estava cantando uma nota alta e clara de boas-vindas. Ele, sempre foi ele, Sua Majestade. Vivian ofegou suas mãos, apertando seu avental. Eu não entendo. Você não precisa, Riker disse, seus olhos prateados fixos nos dela. Você só precisa sentir. Ele estendeu sua mão nua, não a enluvada. Sua pele era calejada, cicatrizada, mas quente. Vivian Grace, a deusa da lua, corrigiu o erro deste tolo. Ela me mostrou minha verdadeira companheira. Verdadeira companheira. As palavras ecoaram. Caden tinha sido um teste cruel e doloroso que ela deveria suportar. Isso era a recompensa. Não. Caden de repente rugiu. A realidade de sua perda, não apenas de uma companheira, mas de uma abençoada lunar da rainha destinada do rei, era demais. Sua arrogância e ambição azedaram em um pânico raivoso. Ela é minha. Eu volto atrás. Eu a aceito. Eu aceito o laço. Ele avançou, suas garras estendendo seus olhos, piscando com o ouro de seu lobo. Ele não estava atacando Riker. Ele estava atacando Vivian, desesperado para reivindicá-la, para marcá-la, para desfazer seu erro catastrófico. Ele nunca conseguiu. Ele era rápido. Mas o capitão Darius Rocha da Guarda Real foi mais rápido. Um borrão vestido de preto interceptou Caden, arremessando-o no chão com uma força que rachou a pedra. O joelho de Darius estava na coluna de Caden, e uma lâmina prateada estava em sua garganta antes que Caden pudesse sequer respirar para gritar. Toque a rainha e você perde a mão. Darius rosnou, sua voz monótona e entediada como se fizesse isso todos os dias. Rainha. A cabeça de Vivian girou. O rei nem tinha estremeceu. Seus olhos nunca tinham deixado os dela. Ele Riker disse, dispensando o ataque desesperado de Caden com um aceno de mão. Irrelevante, um pedaço de sujeira no chão. O que importa é isso. Ele pegou a pequena e trêmula mão dela na dele no momento em que a pele deles tocou a faísca que ela tinha sentido antes e explodiu. Não era mais uma cintilação. Era uma supernova. Ela rugiu por seu braço, direto para seu coração, e se espalhou por todo o seu corpo. Era quente e segura e poderosa. Era lá. Um suspiro rasgou sua garganta. E pela primeira vez em sua vida, ela sentiu seu próprio poder, a energia abençoada lunar subir para encontrar o dele. Ela girou ao redor deles, uma aura visível e cintilante de prata e ouro. Riker, ela sussurrou seu nome, sentindo-o tão natural em sua língua quanto o seu próprio. Suas feições suavizaram, as planícies de granito de seu rosto, mudando para algo reservado apenas para ela. Vivian. Mas eu sou uma ômega, ela disse, a velha vergonha morrendo lentamente. Eu sou fraca. Você nunca foi fraca,
Ele corrigiu sua voz, um rosnado baixo e feroz. Você foi suprimida. Você suportou. Você sobreviveu a uma alcateia inteira de lobos que tentaram quebrá-la. Você é a pessoa mais forte nesta sala. Ele levantou a mão dela até os lábios e beijou seus nós dos dedos, um gesto de tamanha profunda reverência que toda a alcateia, aqueles que ousaram observar, sentiram seus joelhos enfraquecerem. Caden, preso ao chão, estava soluçando agora, não de dor, mas de puro e agonizante arrependimento. Por favor, ele implorou, sua voz abafada pela pedra. Por favor, Sua Majestade, ela é minha. O laço, eu senti. Você sentiu uma sombra, Riker disse, virando a cabeça para olhar para o beta patético. Agora você testemunhará o sol. Ele se virou para Vivian. O salão, os guardas, a alcateia da lua azul encolhida. Todos eles desapareceram. Havia apenas ele, Vivian Grace da alcateia da lua azul, abençoada pela deusa. Ele declarou, sua voz formal, mas cheia de emoção. Você me aceita, Riker Volkov, rei alfa de todas as alcateias, como seu companheiro destinado? Ela não precisou pensar. Ela não precisou duvidar. Esta era a outra metade de sua alma. A rejeição, a dor, os anos de servidão, eram todos apenas o longo caminho escuro que a levara a este único momento. Sim, ela disse, sua voz clara e forte. Eu o aceito. Bom, o sorriso do rei era algo cru, possessivo e lindo, porque eu não aceitaria um não como resposta. O laço, o verdadeiro laço, se encaixou. Não era um fio fino, era um cabo de aço, um rio de luz, uma sinfonia de poder que os unia, corpo e alma. Vivian gritou, não de dor, mas de êxtase enquanto o próprio poder de Riker a inundava, despertando sua loba e seus dons. Caden gritou. A formação do verdadeiro laço foi uma agonia para ele. Os restos quebrados de seu laço de teste estavam sendo incinerados, varridos da existência. E o choque psíquico era excruciante. Ele sentiu por um segundo agonizante a pura magnitude da conexão que ele havia jogado fora. Ele havia descartado um universo e agora ele estava sem nada. Riker olhou para Caden, depois para o Alpha Mason e depois para a trêmula Chloe Thorne. Sua mensagem era clara. Ela não é sua. Ela é minha, e todos vocês testemunharão. Ele ainda está assistindo. Vivian sussurrou, seus sentidos agora magnificados 100 vezes. Ela estava extremamente ciente do batimento cardíaco de Riker, do cheiro de pinho e inverno, mas também do olhar ardente e odioso de Caden Shaw, que ainda estava sendo mantido à ponta da faca por Darius. Deixe-o assistir, Riker rosnou, sua voz rouca com a posse de seu lobo, Lycan, que agora estava totalmente à superfície. Deixe-os todos assistir. Deixe-os ver o que um tolo joga fora e o que um rei reivindica. Caden lutou contra o aperto de Darius. Você não pode. Ela é território da Lua Azul. Ela está quebrada. Eu a rejeitei. Há uma marca, ele gritou, sua voz rachando de histeria. Ela está manchada. Riker Volkov olhou para o Beta, e pela segunda vez naquela noite alguém riu. Esta não era a zombaria cruel e latente de Caden. Esta era a risada profunda, ressonante e totalmente fria do Rei Alpha. Era um som de vitória suprema e profundo desprezo. Você riu quando a quebrou, pequeno Beta, Riker disse, sua voz caindo para um ronronar predatório. Ele voltou sua atenção total para Vivian, acariciando seu rosto com suas grandes mãos quentes. Agora eu rio enquanto a curo. Ele inclinou a cabeça dela para o lado, expondo a pálida marca de rejeição cintilante que Caden havia deixado em sua alma, que agora estava visível em sua pele como uma fraca cicatriz prateada. Você chama isso de mancha, Riker murmurou, seus lábios roçando a concha de sua orelha. Isso é uma medalha de honra. É a marca de uma sobrevivente. E é o lugar onde minha marca vai. Ele não lhe deu chance de ter medo.
Ele não deu a Kaden chance de gritar novamente. Seus olhos prateados se fixaram nos dela, e neles ela viu seu lobo, meu. Suas presas mais longas e afiadas do que qualquer uma que ela já tinha visto, desceram. Ele abaixou a cabeça, inalando seu cheiro de flor da lua, chuva, e agora afundou seus dentes na junção de seu pescoço e ombro, diretamente sobre a marca de rejeição desvanecida de Kaden. Não foi gentil. Foi uma marca, uma reivindicação, um ato de posse suprema e total. Mas não doeu. Foi uma onda de prazer e poder tão intensa que os joelhos de Vivian cederam. Riker a segurou firme, um braço envolvendo sua cintura como uma faixa de aço, pressionando seu corpo contra o dele. Enquanto ele bombeava seu veneno e sua limpa a garganta, magia para dentro dela, o laço não apenas se encaixou, ele detonou. Uma onda de choque de poder puro e não adulterado explodiu do ponto da mordida. Era o próprio poder de Vivian, o dom abençoado lunar, desbloqueado e amplificado pela marca do rei. Uma coluna de luz prateada irrompeu dela, visível para cada lobo na sala. Sua cabeça se jogou para trás, um grito extasiado rasgando seus lábios. Seu cabelo castanho rato parecia cintilar, clareado por um brilho interior. Seus olhos tempestuosos, antes abaixados, estavam agora bem abertos e ardendo com pura luz prateada. A onda de poder varreu o grande salão. Não foi um ataque, mas foi autoridade. Cada membro da Alcateia da Lua Azul, do Alpha Mason ao Ômega mais baixo, de Chloe Thorne aos guerreiros da Alcateia, foi forçado a se ajoelhar. Era um instinto primal involuntário. Seus lobos reconheceram um poder superior. Eles reconheceram sua rainha. Kaden Shaw, no entanto, levou a pior. Enquanto a Alcateia sentiu pressão, ele sentiu agonia. Os últimos ecos persistentes de sua reivindicação estavam sendo obliterados. A marca do rei em Vivian era uma declaração de guerra à própria alma de Kaden. Ele rugiu, um som longo e dilacerante de um lobo sendo despedaçado por dentro enquanto o poder do novo laço o queimava. Riker segurou a mordida por um longo momento, seus próprios olhos fechados em êxtase, seu lobo se fundindo com o dela. Ele estava curando a ferida que Kaden havia deixado, sobrescrevendo a cicatriz e ligando-a a ele para a eternidade. Quando ele finalmente a soltou, ele lambeu o sangue selando a ferida. Ele encostou sua testa na dela, respirando pesadamente. Viviane estava tonta, ofegante, mas pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu completa. Ela se sentiu forte. O sussurro tímido de sua loba, Lyra, havia desaparecido. Em seu lugar estava uma luna forte e orgulhosa, de pé lado a lado com o lobo de seu rei. Ela abriu os olhos, o brilho prateado desvanecendo lentamente para seu cinza tempestuoso normal. Mas eles não estavam mais temerosos. Eram os olhos de uma rainha. Riker se virou, mantendo-a firmemente aninhada ao seu lado. Ele olhou para a forma ajoelhada, quebrada e soluçante de Kaden Shaw. Kaden levantou o rosto, uma máscara de lágrimas, suor e sangue de onde ele havia mordido o próprio lábio. Ele viu Vivian, não mais a Ômega sem graça, mas uma luna radiante e poderosa, envolvida nos braços do rei. Ele viu a marca brilhante e intrincada em seu pescoço, uma obra de arte que pulsava com o próprio poder do rei. Ele viu o que havia perdido. Ela é linda. Ele engasgou as palavras arrancadas de sua alma. Ela sempre foi, Riker. Volkov disse, sua voz monótona. Você estava apenas muito cego para ver isso. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelos soluços miseráveis de Kaden. Toda a alcateia da Lua Azul permaneceu de joelhos, cabeças curvadas. Eles estavam aterrorizados, e com razão. Seu futuro rei e rainha estavam parados em seu salão, e sua alcateia havia sido considerada inadequada. O Alpha Mason Thorne foi o primeiro a encontrar sua voz.
embora estivesse tensa de terror. Sua Majestade, Sua Rainha Lunar, perdoe-nos. Nós não sabíamos. Você não se importou. Riker corrigiu, sua voz ressoando com autoridade fria. Ele olhou para Mason. Você é um alfa. É seu dever conhecer a força e a fraqueza de cada membro de sua alcateia. Você tinha uma abençoada lunar, um presente da deusa vivendo sob seu teto, e você permitiu que ela fosse usada como escrava. Você permitiu que seu beta a abusasse, a humilhasse e finalmente a rejeitasse. Você é fraco, Mason Thorne. Sua alcateia é fraca. Mason estremeceu como se tivesse sido atingido. Misericórdia, Sua Majestade, por favor. Misericórdia. Riker se divertiu. Ele olhou para Vivian. O que você acha, minha rainha? Eles merecem misericórdia? Foi a primeira vez que ele a chamou assim. Minha rainha. Vivian olhou para as pessoas que a haviam zombado horas antes, que agora estavam prostradas a seus pés. Ela olhou para Chloe, que estava escondendo o rosto, seus ombros tremendo, e ela olhou para Kaidan, o homem que a havia estilhaçado. Ela sentiu uma onda de seu novo poder, uma compreensão fria e clara. Ela poderia exigir suas vidas. Ela poderia exigir seu exílio. Mas ela apenas sentiu um vazio. Eles não valem nossa raiva, meu rei. Vivian disse, sua voz baixa, mas firme. Ela ecoou pelo salão, e todos ouviram a mudança nela. A Ômega havia desaparecido. A Luna havia falado. Mas o que ele fez? Ela olhou para Kaidan. Isso não pode ficar sem resposta. Ele zombou da vontade da deusa. Ele riu. Ele fez. Riker concordou. Ele olhou para Kaidan. Você queria força. Você queria poder. Você estava disposto a descartar um laço destinado por sua ambição. Riker deu um círculo lento ao redor do beta quebrado. Matar você é muito fácil. O exílio é um presente. Não, você terá exatamente o que merece. Riker parou na frente de Kaidan. Eu, Riker Volkov, Rei Alpha, tiro de você, Kaidan Shaw, seu título e patente. Você não é mais beta. Você não é mais um guerreiro. A partir deste momento, você é o ômega da alcateia da lua azul. A cabeça de Kaidan se ergueu, seus olhos arregalados com um novo e fresco horror. Não me mate, por favor. É qualquer coisa, menos isso, ser um ômega. Era uma sentença de morte para um lobo como Kaidan. Não era apenas um título. Era uma despromoção fundamental na hierarquia da alcateia. Ele seria o último a comer, o primeiro a ser punido, aquele forçado a fazer o trabalho mais degradante. Ele seria o que ele havia desprezado. Ele seria Vivian. Você vai esfregar os chãos. Você zombou dela por limpar. Riker continuou, ignorando seus apelos. Você vai servir os guerreiros que você uma vez liderou. Você vai viver todos os dias na posição mais baixa, mais fraca, sabendo o que você jogou fora. Você vai viver com a dor fantasma de um laço quebrado. E você vai senti-la a léguas de distância, feliz e poderosa comigo. Você vai assistir minha rainha governar um continente do trono que você cuspiu. Esse é o meu julgamento. Kaidan Shaw colapsou. Toda a luta se foi, uivando um desolado anim animalístico baleia de puro desespero. Riker se virou para o Alpha Mason. E você, Alpha, você vai supervisionar o castigo dele? E você vai me enviar um dízimo de 90% da riqueza da sua alcateia pelos próximos 10 anos como restituição pelo seu maltratamento da minha rainha. Considere isso como pagamento atrasado pelo serviço dela. Mason empalideceu, mas ele curvou a cabeça. Sim, Sua Majestade. Obrigado, Sua Majestade. Ele sabia que havia se livrado facilmente. Riker assentiu. Seu negócio concluído. Ele se virou para Vivian, todo o seu comportamento suavizando mais uma vez. Nós estamos partindo. Este lugar cheira a fracasso. Ele tirou seu próprio pesado manto preto
e o enrolou nos ombros de Vivian. Era quente, pesado e cheirava a ele. Engoliu seu pequeno corpo, um casulo protetor. Darius, Riker chamou. Meu rei, faça com que a doutora Petrova nos encontre no comboio. A rainha precisa de uma avaliação médica adequada. Ele já estava pensando em sua saúde, em seus poderes adormecidos, imediatamente. Darius arrastou o não responsivo Kaidan para seus pés e o jogou nos guardas da lua azul. Ele é problema de vocês agora. O rei Hiker Volkov, com seu braço seguramente ao redor de sua nova rainha, começou a andar. Os membros da alcateia se apressaram para se afastar, criando um amplo corredor, suas cabeças ainda curvadas. Vivian andou com ele, sua cabeça erguida. Ela sentiu a força dele reforçando-a pela, seus novos sentidos absorvendo tudo. Ao chegarem às grandes portas, ela parou. Ela olhou para trás uma última vez. Kaidan estava de joelhos, o rosto enterrado nas mãos. Ele era um homem quebrado, sua vida acabada. Ele tinha tido uma rainha, e em sua arrogância, ele a havia transformado em uma serva. Agora o rei tinha pegado aquela serva e mostrado ao mundo a rainha que ela realmente era. Vivian sentiu um leve movimento de pena, mas foi rapidamente eclipsado pela presença poderosa e calorosa de seu companheiro. Ela se afastou de Kaidan Shaw e nunca olhou para trás. Ela saiu do grande salão de sua antiga vida e para a noite escura e fria, segura no abraço do rei, pronta para enfrentar seu novo amanhecer. A jornada do território da Alcateia da Lua Azul para a cidadela de Volkov foi como ascender de um porão escuro e esquecido para a luz plena e cegante do sol. Vivian viajou no comboio pessoal do rei, uma frota de veículos blindados pretos que se moviam com uma velocidade e silêncio que eram perturbadores. Ela não era mais Vivian Grace, a Ômega. Ela estava em uma cabine forrada com pele escura e madeira polida, um mundo de distância dos pisos de pedra fria que ela havia passado a vida esfregando. Com ela constantemente estava a doutora Lena Petrova. Ela era uma mulher de 50 anos, com olhos afiados e inteligentes, e uma calma a qual Vivian se viu agarrando. Ela era a médica pessoal do rei, e Vivian aprendeu que era uma loba com um raro dom para sentir e nutrir poderes adormecidos. A supressão de sua loba foi brutal. A doutora Petrova disse no segundo dia, sua voz tensa com raiva clínica. Eles estavam fazendo diagnósticos, mas não com máquinas. A doutora Petrova fez Vivian tocar uma planta murcha, e Vivian observou, atordoada, enquanto ela se desdobrava, florescia e dava frutos no espaço de 1 minuto. Seu corpo despejou toda a sua energia apenas para sobreviver, Lena explicou, documentando o milagre em um diário encadernado em couro. Sua loba, Lyra, e seu presente lunar foram privados de alimento. O que Kaidan Shaw fez, a rejeição, foi a última tentativa brutal de extingui-la. Em vez disso, parece ter agido como um cadinho. E a marca do rei, Vivian sussurrou, sua mão indo instintivamente para o pescoço. A marca não era mais uma ferida que ardia. Era uma fonte de calor constante e pulsante, uma conexão permanente com Riker, que viajava no veículo à frente deles. Ela podia senti-lo, uma presença constante e poderosa à beira de sua mente. A marca do rei, a doutora Petrova sorriu. Foi o raio. Não apenas a curou, a acendeu. Você é uma curandeira, Sua Majestade, uma das mais poderosas que eu já vi. Limpa a garganta. Mas seu dom primário é mais raro. Você é uma amplificadora. O que isso significa exatamente? Significa que você é um condutor, uma bateria, uma lupa. Você pega o poder daqueles a quem você está ligada, especificamente seu companheiro, e você o torna mais. Você o foca. Você o purifica. Você o multiplica. Para um alfa normal, você seria um ativo aterrorizante para o rei alfa. A doutora Petrova olhou para ela com algo que se aproximava do pavor.
Você é uma arma da deusa. Você torna o objeto inamovível imparável. O peso disso se estabeleceu em Vivian, e com ele uma serpente enrolada de medo familiar, a velha insegurança ômega. Mais tarde naquela noite, quando o comboio parou para acampar, Riker entrou em seus aposentos privados. Ele havia passado a maior parte da viagem em comunicação constante com sua capital. Sua voz, um rosnado baixo e autoritário. Mas quando ele estava com ela, o rei desapareceu e o companheiro emergiu. Ele a encontrou aninhada no assento forrado de pele, olhando pela janela reforçada para a lua. Você está quieta, ele disse sua voz, uma vibração baixa que ela sentiu em seu peito. Estou oprimida, ela admitiu. A doutora Petrova, ela me disse o que eu sou. Ela te disse o que você pode fazer. Riker corrigiu, sentando-se em frente a ela, seus joelhos quase tocando os dela. Não é o que você é. Não é? Ela perguntou, o velho medo tornando sua voz pequena. É por isso que você me reivindicou? Porque eu sou uma amplificadora, um ativo aterrorizante. O ar na cabine ficou parado. Os olhos prateados de Riker, que tinham sido suaves, brilharam com um fogo frio e perigoso. Ele não falou. Ele se moveu, cruzando o pequeno espaço em um instante, e ajoelhando-se diante dela, suas grandes mãos apoiando seus joelhos. Ele era o rei de um continente de joelhos para uma ex-serva. Nunca, ele rosnou, sua voz áspera com uma fúria profundamente controlada. Deixe esse pensamento entrar em sua mente novamente. Nunca me desonre ou a meu lobo acreditando nisso. Ele a olhou nos olhos, seu olhar tão intenso que era uma força física. No momento em que entrei naquele salão, eu senti seu cheiro. Não era poder, era você. Eram flores da lua e chuva, e limpa a garganta. O primeiro fôlego limpo que já respirei, meu lobo Lycan. Uma besta que nunca conheceu a paz, que lutou por cada fôlego desde o dia em que meu pai foi assassinado, parou. Ele parou de andar, ele parou de lutar, e ele disse uma palavra, minha. Ele se inclinou sua testa, quase tocando a dela. Eu não sabia o que era uma abençoada lunar. Eu não me importava. Eu vi você e soube que se eu tivesse que queimar aquela alcateia inteira até o chão e te carregar das cinzas, eu o faria. Quando vi a marca de rejeição daquela sujeira em sua pele, a marca de seu riso, eu quis acabar com toda a sua linhagem. Ele pegou uma mão e a pressionou em seu peito, sobre seu coração. Ele estava batendo como um tambor de guerra, firme e forte. Seu poder é um presente da deusa. É uma coroa que você usará. Mas você, Vivian, sua alma, seu coração, sua força para sobreviver. Isso é o que eu reivindiquei. Isso é o que eu matarei por. Isso é o que eu me curvarei. Você é minha destinada. Você é minha rainha. Tudo o mais é secundário. Você me entende. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas não eram lágrimas de dor ou medo. Eram lágrimas de libertação. Todos os lugares quebrados, vazios e frios dentro dela estavam sendo preenchidos pelo calor de sua convicção. Ela só conseguiu acenar com a cabeça, e ele avançou, esmagando seus lábios nos dela em um beijo que não foi gentil. Foi uma marca, uma promessa, uma ligação de sua alma à dela, selando as palavras que ele acabara de proferir. Quando eles chegaram à cidadela de Volkov, Vivian entendeu o verdadeiro significado do poder. Não era uma casa de alcateia. Era um estado-nação esculpido no coração de uma cordilheira. A cidadela em si era uma cidade de granito preto e mármore com veias prateadas, elevando-se milhares de pés, seus picos envoltos em nuvens. Bandeiras de uma cabeça de lobo preta em um campo prateado balançavam ao vento. O ar zumbia não apenas com o vento, mas com o poder coletivo e disciplinado de 1 milhão de lobos, o próprio povo do rei. Ao passarem pelos grandes portões de obsidiana, guerreiros se ajoelharam. Cidadãos, lojistas e filhotes pararam e curvaram suas cabeças,
tocando o chão. E o minério em seus olhos não era apenas para o rei. Notícias viajaram mais rápido que seu comboio. O rei havia encontrado sua companheira destinada, uma abençoada lunar roubada das garras de um tolo. Eles estavam maravilhados com ela, mas nem todos eram acolhedores. O Conselho Real se reuniu no grande salão da montanha, uma sala cavernosa cujo teto era a rocha viva da montanha, gotejando com estalactites que brilhavam como diamantes. Uma longa mesa de pedra esculpida estava cercada pelos alfas mais poderosos do continente, e à sua cabeceira, em um assento apenas ligeiramente mais baixo que o do rei, sentava-se o duque Anton Volkov. Ele era o tio de Riker, um lobo de cabelos prateados com as mesmas feições de granito. Mas seus olhos não eram prateados. Eram de um azul frio e plano. Onde Riker irradiava autoridade controlada, Anton exalava ambição e desprezo. O conselho está muito feliz com seu retorno, sobrinho. Anton disse, sua voz, um barítono suave e perigoso que encheu o salão. E a surpresa que você trouxe consigo. Ele varreu seu olhar sobre Vivian, que estava sentada em um trono recém-instalado, ligeiramente menor ao lado do de Riker. Uma ômega da alcateia da lua azul. Que pitoresco. Os alfas do conselho ficaram completamente imóveis. Este era um desafio. Vivian sentiu suas mãos apertarem a seda fina de seu novo vestido. O velho instinto ômega gritou para ela abaixar o olhar para se encolher. Cuidado com sua língua, tio Riker disse, sua voz um monótono perigoso. Você está falando de sua rainha lunar. Estou? Anton zombou, levantando-se lentamente. Ele era um homem enorme, quase páreo para Riker. Ou estou falando de uma responsabilidade política, um elo fraco? Você é um rei, Riker, não um filhote apaixonado. Seu pai, meu irmão santificado, teria sabido a diferença. Ele teria assegurado seu reinado com um casamento político com uma fêmea alfa. Alguém da alcateia Dente de Sangue ou do clã Rio de Ferro. Alguém para assegurar sua linhagem. Não uma serva que você resgatou de sua vida horrível. Ela é uma abençoada lunar. Riker afirmou, seus dedos apertando o braço de seu trono, tão fortemente que a pedra gemeu. Então você afirma, Anton retrucou, sua voz subindo. Uma história conveniente para justificar uma paixão tola. Eu não vejo prova. Eu vejo uma garota pequena e assustada em um vestido chique que ainda carrega o fedor do medo de uma ômega. Eu vejo uma fraqueza que seus inimigos, nossos inimigos, explorarão. E eu, por exemplo, como guardião da linhagem Volkov, não me curvarei a ela. Em uma chocante quebra de protocolo, Anton avançou. Ele era um borrão, impulsionado por seu próprio poder alfa, movendo-se com uma velocidade que desafiava seu tamanho. Ele não estava atacando Riker. Ele sabia que não poderia vencer. Ele estava atacando Vivian. Suas garras estendidas, um teste de seu metal, uma execução pública de sua autoridade antes que ela pudesse sequer começar. Riker rugiu, um som de puro assassinato, e se moveu para interceptar. Mas Vivian foi mais rápida. Ela não se encolheu, ela não gritou, ou ela nem sequer estremeceu. A ômega estava verdadeiramente finalmente morta. Vivian se levantou. Ela se ergueu de seu trono, seu rosto uma máscara de fúria fria. Enquanto o Duque Anton voava pelo ar, ela levantou a mão. A palma para a frente. Ela não apenas empurrou, ela alcançou. Ela alcançou através do laço, aquele cabo de aço inquebrável conectando-a a Riker. Ela agarrou o inferno apocalíptico rugindo do poder de seu rei alfa, e ela puxou. Seus olhos prateados se acenderam, brilhando com uma luz que não era dela, mas uma versão focada, purificada e amplificada de seu companheiro. O poder da abençoada lunar aumentou. Ela canalizou o comando territorial inteiro do rei, sua autoridade absoluta, focando-o de uma onda de choque para uma lança.
Uma explosão de força concussiva pura e invisível irrompeu de sua mão. Não foi uma explosão física. Foi uma onda de puro domínio. Atingiu o Duque Anton Volkov como uma montanha. Ele não apenas parou, ele foi lançado para trás, sua aura alfa estilhaçando como vidro. Ele voou 20 pés, batendo na parede de pedra distante da câmara com um estalo molhado e nauseante de ossos quebrando. Ele desabou no chão, seu cabelo prateado emaranhado com sangue, seu braço e várias costelas claramente quebrados, ofegando como um peixe. A onda de poder não parou. Ela varreu o resto da Câmara do Conselho, um efeito em cascata de sua reivindicação. Um por um, os alfas mais poderosos do continente foram forçados a se ajoelhar. Não foi uma escolha. Seus lobos, reconhecendo um poder além de sua compreensão, a síntese perfeita e aterrorizante do rei e de sua rainha tocada pela deusa, uivaram em submissão, forçando suas formas humanas a se prostrarem. Vivian permaneceu de pé, a mão ainda erguida, o peito arfando. A luz prateada em seus olhos era brilhante e cegante. O salão estava em silêncio, exceto pelos ofegos doloridos de Anton. Riker Volkov havia abortado seu próprio ataque. Ele olhou para o conselho encolhido. Ele olhou para seu tio ofegante e derrotado. E então ele olhou para sua companheira. Ele não estava zangado. Ele não estava surpreso. Seu rosto era uma máscara de orgulho cru e visceral. Ele caminhou até ela lentamente. Ele pegou a mão dela erguida, que ainda tremia ligeiramente, não de medo, mas do puro poder que ela havia canalizado. E na frente de todo o seu conselho, o rei Alfa curvou a cabeça e pressionou seus lábios nas costas da mão dela, em um ato de profunda reverência pública. Minha companheira não é minha fraqueza, tio Ro. Riker Volkov declarou, sua voz retumbando com um orgulho que abalou as próprias pedras. Ela é minha força. Ela é a vontade da deusa. Ele se virou, puxando-a para seu lado, seu braço uma faixa possessiva de aço ao redor de sua cintura. Ele enfrentou seu conselho ajoelhado e seu tio quebrado. Ela é sua rainha lunar. Ele se virou para Vivian, seus olhos prateados brilhando com um amor e adoração e uma posse feroz que lhe tirou o fôlego. Nosso reinado, ele sussurrou apenas para os ouvidos dela. Acabou de começar e a léguas de distância na escura, fria e agora suja copa da alcateia da lua azul, Caden Shaw deixou cair um balde de água suja e cinzenta. Ele de repente gritou, apertando o peito enquanto caía de joelhos. Os outros ômegas, aqueles que ele costumava zombar, riram dele. Ele sentiu um choque fantasma de um poder tão intenso e ardente que era uma marca física em sua alma. Era uma sensação de conexão divina perfeita e harmoniosa. Era a sensação de Vivian e Riker, seus poderes se fundindo, seu laço se cimentando em um trono que governaria o mundo. Foi a tortura máxima. Foi o eco do paraíso do qual ele havia zombado. E ele soube com uma certeza arrepiante que ele sentiria isso a cada momento, a cada dia pelo resto de sua vida patética e inútil. A jornada de Vivian e Riker acaba de começar. O beta quebrado é deixado na poeira. Mas como você viu, novas ameaças surgem de dentro da própria corte do rei. A rainha abençoada lunar tem um poder que ela está apenas começando a entender e um rei que a adorará e a libertará. O que acontece a seguir? Qual deveria ser o destino do Duque Anton? Deixe-me saber nos comentários o que você quer ver. Caden realmente recebeu o que merecia ou não foi o suficiente? Obrigado por ouvir esta história. Se você gostou da ascensão de Vivian, de uma ômega rejeitada a uma poderosa rainha luna, por favor mostre seu apoio e clique no botão curtir. Ajuda muito. Compartilhe este vídeo com um amigo que adora um bom romance de vingança. E o mais importante, assine o canal e toque o sino para nunca perder uma nova história de companheiros destinados e reis